Começamos com a decisão tomada agora à noite pelo ministro Dias Toffoli de levantar o sigilo dos primeiros depoimentos do caso Master no Supremo. Isso depois de um pedido do Banco Central para ter acesso ao depoimento de seu diretor de fiscalização, Ailton Aquino. Ele foi ouvido pela Polícia Federal em dezembro, assim como o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Só nessa investigação, a PF apura fraudes de 12 bilhões de reais. A gente começa com o depoimento do Vorcaro. Quem tem os detalhes sobre eles para dar para a gente é o Ricardo Abreu, ao vivo de Brasília. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renata, a você e a todos. Os depoimentos aconteceram no dia 30 de dezembro, por determinação do ministro Toffoli, na sala de audiências do STF. Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Ailton Aquino falaram à delegada Janaína Palazzo, da Polícia Federal. Os primeiros trechos dos depoimentos foram publicados pelo site de notícias Poder 360. No ano passado, o Banco de Brasília negociou a compra do Master, mas o negócio foi suspenso por suspeitas de irregularidades. Logo depois, o Banco Central decretou a liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Segundo as investigações, o BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito que não pertenciam ao Master e se provaram sem lastro. Daniel Vorcaro afirmou que o Banco Central recomendou a venda do Banco Master ao BRB e negou que tenha vendido carteiras falsas ao Banco de Brasília. Se o senhor fosse presidente do BRB, tentaria comprar um banco que já lhe havia vendido mais de uma vez carteiras de crédito falsas? Primeiro, novamente, o banco não vendeu carteiras de crédito falsas para o BRB, e sim, se eu fosse o BRB, compraria, e foi uma pena o negócio ter sido negado. Aliás, esse negócio foi recomendado por diversas auditorias, pela própria fiscalização do Banco Central, que naquele momento, até antes da gente dar entrada, indicava como sendo um bom negócio para o sistema financeiro. Na semana passada, quando o teor de parte dos depoimentos já havia sido divulgado, o Banco Central negou que tenha orientado o BRB a comprar títulos podres do Master. Disse em nota que tem obrigação de acompanhar as condições de liquidez das instituições, que monitora as movimentações de forma rotineira e que compete a cada instituição financeira, conforme a legislação em vigor, a exclusiva e integral responsabilidade pela análise da qualidade dos créditos que adquire em mercado. No mesmo depoimento, Daniel Vorcaro disse que conversou sobre a venda do Master ao BRB com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e negou qualquer pressão política para que o negócio saísse do papel. Ibanez nega que tenha conversado sobre o negócio nos encontros. Agora, a questão da dimensão política, o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez, e eu já fui à casa dele, a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta assim, eu tenho alguns amigos de todos os poderes, não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa, também não vejo qual relação com o caso. Porque a gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Então, sim, por isso que eu perguntei. Mas sim, você está estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso, né, específico do BRB. O senhor conversou com outras autoridades? A questão é essa pergunta que vem agora. Tá? O senhor conversou com outras autoridades públicas, ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos, sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB? Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor das conversas.
Além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central, nenhuma. O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao Banco Central do Brasil em favor do Banco Master? Não. O senhor conversou com o senhor Ailton Aquino Santos nos 5 dias anteriores à liquidação do Banco Master? Sim. Peraí. Houve alguma tentativa de interferência política na supervisão do Banco Central? De forma alguma. O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao BRB para que a aquisição do Banco Master fosse aprovada ou para que as operações de cessão de carteiras continuassem? Não. Como a gente viu, Vorcaro foi questionado pela delegada sobre a sua influência em Brasília. Apesar de ter citado o governador do DF, Ibanez Rocha, o dono do Master não falou o nome de nenhum outro político e afirmou que, se tivesse a ajuda de políticos de Brasília, não estaria investigado, com seu banco liquidado e usando tornozeleira eletrônica. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. No depoimento que deu, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirmou que não há clareza de que as operações envolvendo o Banco Master tenham configurado fraude. Segundo ele, o que foi identificado pelo Banco de Brasília foi uma mudança no padrão documental e na forma de originação das carteiras de crédito, mas não indícios de inexistência dos ativos. Até hoje, a gente não tem uma evidência concreta de que essas carteiras tinham problema ou como é dito, são carteiras podres. Até hoje, a gente não tem essa evidência. Mas por que o senhor trocou? Porque ela não atendia um padrão documental que nós tínhamos estabelecido. E foi essa comunicação que a gente fez para o Banco Central. Então, foi uma postura prudente e as comunicações que a gente fez para o Banco Central foram sempre neste sentido, considerando que a carteira não tem um padrão documental exigido pela política de risco do BRB,